Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio da sétima temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição musical. O projeto propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto como do jazz, da MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 6 anos anteriores, 2020 a 2025, e desta sétima temporada, em 2026, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify, Apple, dentre outras plataformas. A equipe que realiza esse projeto, formada por mim, Liduíno Pitombeira, pelo professor Ian Wagner e pelo compositor extensionista Ítalo Spinelli. E hoje nós temos a honra de receber a compositora, pianista, regente e professora Silvia Berg para falar sobre sua obra musical, seu trabalho de pesquisa, regência, ensino e suas perspectivas no âmbito da composição musical. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é uma honra para mim e eu que agradeço o convite. Olá, boa tarde, Silvia. Muito obrigado por ter aceito aí participar do nosso projeto, né? É uma honra ter você aqui. Então, como de praxe, eu vou ler aqui, né, a bio da nossa convidada e depois partir para a primeira pergunta. A Silvia Berg é natural de São Paulo. Após a graduação em composição pela USP, recebeu bolsa de estudos que a permitiu estudar em Oslo, na Noruega. Depois ficou radicada na Dinamarca de 85 a 2008, onde foi fundadora e regente da Ensemble Øresund de 1999 a 2000, que era destinada exclusivamente à pesquisa, composição e execução de música contemporânea. Morou 24 anos fora do Brasil e em 2008 ela retorna, né, para o nosso país. Desde então ela vem participando de diversos projetos aqui, também em âmbito nacional, dentre os quais a gente destaca o projeto de canções do SESC para o trio Girassol, que também engloba arranjos da Dinorá de Carvalho. E esse projeto do SESC foi um projeto que ganhou o prêmio da Associação dos Críticos de Arte de São Paulo. Também teve uma obra gravada pela OSESP, a obra Malabares, e a OSESP também desenvolveu um projeto com ela de música de câmara, Raízes. Ela foi professora homenageada do concurso para piano de Ituiutaba, e outro projeto também de destaque é o projeto Fêmina, com a mezzo-soprano Kismara Pesati, né? Ela é atualmente docente, coordenadora do curso de graduação e a primeira chefe do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Então, mais uma vez, bem-vinda, Silvia. Então, como de praxe, a primeira pergunta que a gente te faz é para, na verdade, pedir para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sobre que caminhos que te levaram, né, na vida para a música e, sobretudo, para a composição, né? Se você quiser citar pessoas importantes nesse caminho, professores ou eventos, fique à vontade, tá bom, Silvia? Obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Bom, então vamos começar do começo, né? Eu comecei a estudar piano com quase 7 anos de idade. E, assim, eu tinha um piano perto da minha casa, era o único piano do bairro, e para mim era, assim, era fascinante. Então eu queria ter aula, mas só que para ter aula eu precisaria me alfabetizar. Então eu começo a me alfabetizar sozinha, porque eu queria muito tocar aquele piano. E eu começo assim muito cedo a tocar, mas é aquela formação de bairro, né? E você tem formação de bairro, você tem professores, né? De bairro. é, e assim, eu estudo da melhor maneira possível, né? Até os 17 anos, quando aí eu descubro que era possível ingressar na USP, que tinha um curso de música. Então eu ingressei na USP pensando em ser pianista.
Mas quando eu chego na graduação, eu vejo assim que existiam muitas possibilidades. E na própria USP eu decido estudar composição. Eu já compunha algumas coisas, mas sem formação alguma, era autodidata. E aí, quando eu descubro que é possível estudar, eu decidi estudar composição. Mas antes disso, antes de eu decidir dessa decisão, eu lembro de ter visto uma entrevista, ou na verdade, era uma coluna inteira sobre um CD que tinha sido recém-lançado. E esse CD era a Sinfonia do Bério. Então eu peguei as minhas economias, comprei esse CD, fui ouvir esse CD na casa de um amigo que tinha, no tempo, aquelas toca-discos, né, bem antigos, bem rudimentares, porque nem isso eu tinha em casa. E aí eu descubro essa música, eu fico maravilhado com essa música, que era a Sinfonia do Bério, e aí eu decido estudar composição. Então, vem mais ou menos nessa época, né, que eu estava no terceiro colegial, que eu decido, eu ouço essa música e falo, é isso que eu quero, é isso que eu quero estudar. E fiquei sabendo, então, na época, que existia esse curso de composição na USP. Então, isso passa a ser uma meta para mim. Quando eu entro na USP, né, eu tinha 17 anos, foi um divisor de águas, porque foi uma formação assim muito extensa e muito intensa. E eu fico na USP, naquele tempo eram 6 anos, né? Eram 2 anos de Escola de Comunicações e Artes, mais 4 anos de departamento. Então, assim, para mim foi realmente um divisor de águas ter entrado na USP. Muito bem. Queria passar então, Silvia, agora para uma outra questão que é exatamente falar do ensino, da pesquisa e da performance, né, incluindo também a regência, no seu fazer composicional, como é que essas áreas interagem, qual é a contribuição de Uhum. cada uma delas, né? Você pode também falar um pouco como é o seu processo de composição, se você planeja, se faz ao piano. Fique livre para expandir esse tema, em diversas perspectivas. Bom, começamos, né, com a educação, que para mim é fundamental, né? Essa questão de educação, não só a iniciação, mas essa educação contínua. Então, quando eu saio do Brasil, eu me deparo com um ensino de música de altíssima qualidade. Isso foi muito impactante, né? Principalmente quando você sabe que crianças têm aula de instrumento com instrumentistas da orquestra, você tem corais de altíssimo nível. Então, quando eu chego na Noruega e quando eu chego depois na Dinamarca, eu encontro esse sistema educacional muito estabelecido. Então, isso assim é muito impactante. Você vê o resultado dessa educação musical profunda que não é unicamente destinada a músicos, mas é uma educação musical de qualidade direcionada a todos. Mais tarde, eu vou pular alguns anos, assim, quando eu vou para a Hungria, realmente assim você vê que o ensino musical e o letramento musical é fundamental e toda pessoa lê partitura, todos eles que eu conheci liam partitura muito bem, tinham solfejo e não eram músicos, tinham aprendido isso na escola. Então essa é uma questão fundamental, né? A questão da performance eu vejo como o outro lado da moeda. Para mim, assim, é sempre importantíssimo. A composição e a regência são os dois lados da moeda, porque a regência ela concretiza estruturas, né? Ela mostra essas estruturas, ela delineia essas estruturas. Então, para mim, estão muito interligados a regência e a composição. E a composição puramente abstrata, para mim, ela nunca foi uma realidade. Foi talvez quando eu era estudante, mas assim, quando eu vou para a Dinamarca, essa questão da praxis está intimamente ligada com a composição. Então, quando eu vou para a Dinamarca, eu começo a trabalhar depois de algum tempo, eu fui para estudar, começo a trabalhar depois de formado, e eu tinha um emprego lá, ou um posto que era de mestre capela. Então eu tinha essas três funções intimamente ligadas. Eu tinha que dar aulas, eu tinha que reger e eu tinha que compor. Basicamente mais reger que compor. Mas eu começo a trabalhar com grupos corais
que tinham sido fundados por compositores, então era uma tradição compor para esses grupos. Então toda a música que eu escrevi e que eu escrevo atualmente, ela é direcionada a algum intérprete ou a alguma encomenda. Ela não existe abstratamente, assim, vou compor alguma coisa. Não, eu vou compor para alguém, eu vou compor alguma música para alguém, e essa composição está muito ligada à maneira dessa pessoa ou dessas pessoas tocarem ou cantarem, ao movimento, à sonoridade e à organicidade. Então, para mim, assim, está muito interligado, essa questão composicional está muito interligada, inicialmente à educação, mas principalmente à praxis. Então, não existe, para mim, a composição não existe sem a praxis e a praxis não existe sem a composição. Elas se retroalimentam. Ótimo, Silvia. E eu estou aqui, né, enfim, ouvindo essa sua resposta, né, sobre essa experiência é, fora, né, e uma experiência muito única, onde você de fato conseguia ali unir, né, três fazeres musicais que a gente julga distintos, mas ali de uma forma bem orgânica, interrelacionadas. Mas eu queria saber um pouquinho mais da sua experiência em tanto fora do Brasil quanto no Brasil, em relação às principais performances, às principais estreias de obras suas, né? Assim, como que foi para você essas experiências, sobretudo em situações onde você não participava, né, como regente, né, como intérprete, como, né? Assim, os primeiros anos eu regi muito e fiz muitos concertos. Eu fiz primeiras audições de Gilberto Mendes, de música brasileira contemporânea. Fiz muitos concertos e fiz muitos concertos com coro e fiz muito concerto com música vocal e coro e instrumentos, né? Então, assim, as minhas experiências, assim, como ouvinte da própria música, eu acho que é a partir de 2005, quando eu vou, né, para Zagreb, eu tenho essa obra selecionada no International Society, agora acho que eu não vou lembrar a sigla, International Of Society of Contemporary Music, não é? Da ASM? Contemporary Music, Isso. exatamente, Então, assim, 2005, primeira vez, assim, que foi, assim, realmente a primeira vez que eu fui ouvinte da minha própria música. E quem eu encontro lá? Eu encontro a Sofia Gubaidulina, que era a compositora homenageada. E a Sofia falava muito pouco de inglês, eu não falava nada de alemão e nada de russo, mas mesmo assim, eu, assim, conversei bastante com ela, com o intérprete, e ela foi muito gentil, muito generosa. E a partir daí eu comecei a ouvir muito a música dela, a estudar, e eu uso muito nas minhas aulas, né? As composições dela. Gosto muito, muito das composições dela. Então posso dizer que 2005 foi esse ano que foi um marco também para mim. E logo depois eu começo a receber encomendas internacionais, principalmente da Ana Cervantes, que são projetos é, de literatura e música, inicialmente com o escritor Juan Rulfo, mexicano, e ela me manda um calhamaço de textos e de livros dele, e me pede para escrever, para compor uma música que fosse inspirada em algum texto dos escritos dele. E eu começo a ler tudo aquilo e vejo que assim, os trechos que eu gostaria de escrever já tinham sido escolhidos, porque eu era a última pessoa do projeto que ela me convida, depois já do primeiro volume ter sido escrito, gravado. E aí, assim, ela me fala: bom, ele também era um excelente fotógrafo. E aí fui procurar as fotografias dele e acho uma fotografia única, que é um sino no meio do nada, né, no meio do deserto, no meio daquela planície mexicana, com duas mulheres ao lado desse sino. E aquilo para mim foi assim, é isso que eu vou compor. E aí eu escrevo Dobles del Páramo, que essa obra para piano que fecha o ciclo e que foi gravada, tá em CD, Rumores del Páramo.
E depois disso, a Ana Cervantes, pianista, me chama para esse projeto chamado Canto de la Monarca, e ela me pede para escolher um personagem ou uma personagem mexicana. Como eu já tinha estado no México anos antes e tinha visitado a Casa Azul, eu escolhi a Frida Kahlo. E escrevo sobre essa visita na Casa Azul. Então, para mim, esse personagem é a Frida Kahlo, e é o segundo projeto que eu escrevo para Ana Cervantes. Então, não são projetos puramente musicais, mas são projetos ligados a quadros, a fotografias, a textos literários, a poemas. E aí eu descubro assim que assim, o que eu gosto de compor é realmente isso, é essa interligação, né, entre imagem, som, movimento, poesias. Então minha música passa a ser muito mais direcionada a obras com esse perfil. E você, enfim, eu estou aqui pensando, né? Como você tem esse viés, né, de buscar essa relação musical com outros tipos de arte, outros tipos de expressões, né? Literatura, fotografia, imagem, de uma maneira geral, você utiliza ou desenvolveu algum método ou metodologia específico, algum tipo de mapeamento que funcione para você de uma maneira mais objetiva, ou cada trabalho lida de uma forma totalmente subjetiva e única? Como é que você lida com isso? Então, cada trabalho é um trabalho, né? Mas quando eu comecei a compor sobre o Ranulfo, eu não escrevi especificamente sobre um texto, mas sobre a estrutura do texto. Então, para mim, o que é importante são as estruturas. E são essas relações interestruturais das quais eu extraio ou eu moldo a estrutura musical. Então, para mim, continua sendo um trabalho muito estrutural, é subjetivo, sim, na medida que eu acho que nem toda música é subjetiva em algum grau, né? Ela não é completamente subjetiva, ela não é completamente direcionada, mas ela tem uma estrutura assim bastante sólida, digamos, e uma parte bastante subjetiva, assim, que eu escolho e geralmente o material me diz para onde ir, né? Depois que eu desenho essa macroforma e tenho essas estruturas no lugar, assim, o material vai me mostrando caminhos, né? E enquanto eu ainda estava na Dinamarca, é que eu tirei o quadro que eu tinha aqui atrás. Mas eu entrei em contato com uma pianista, a Valéria Zanini, que gravou toda a minha obra para piano até então, até 2008. E ela, falecida, uma grande amiga, ela foi casada com o José Vasconcelos, que é um artista plástico de muito renome na Dinamarca e renome internacional. E nesses quadros, nessas gravuras, nessas pinturas, eu começo a identificar essas estruturas, sabe? Eu começo a identificar esses padrões. Então, assim, essa escrita que tinha sido originada no início por uma encomenda, ela se torna é, uma maneira assim consciente, que talvez já fosse inconsciente para mim essa maneira, né, de relacionar estruturas, ela passa a se tornar cada vez mais consciente e eu começo a usar cada vez mais esses recursos de imagem, de movimento e de cores. Então, assim, tudo que vem depois de 2005 já traz essa marca. Mas mesmo, por exemplo, obras para o piano que eu escrevi para o Antônio Eduardo, pianista, né, que também encomenda, ele foi muito a Copenhague, a gente fez muitos concertos lá, mas ele me encomendou uma e eu escrevi especialmente, né, o Porto e outros portos, porque Copenhague é um porto e o Antônio Eduardo mora ou morava em Santos. Então, quando eu visitei o Antônio Eduardo, eu estava na janela do estúdio dele e de repente passa um navio. Você acredita? Passa um navio ali perto, assim. E sei lá se a gente pode chamar de buzina, mas
aquele apito, não é buzina, aquele apito do navio era um mi bemol gravíssimo. Então, assim, para mim esse mi bemol foi assim fundamental. Então, quando escrevo para ele, eu escrevo esse mi bemol e escrevo também para Ana Cervantes. E aí tem um outro fato curioso, é que eu gosto muito de sinos, adoro sinos. E eu estava atravessando a Áustria e de repente ali num dos passos, né, dos Alpes, tem uma fábrica de sino, é na cidade de Innsbruck. E lá tinha uma fábrica de sinos, e quando eu vejo um sino, assim, tamanho de uma sala, aquela maravilha, assim, eu vou encostar nele, assim, ele tinha uma fundamental que era mi bemol, então eu uso muito o mi bemol, porque eu acho lindo, sabe? Aquele som, aquele apito do navio, exatamente quando estava lá, e aquele sino. Então, nessa fábrica de sino tinham dois sinos, né? Um em mi bemol e um fá, e é que eu escrevo o Dobles del Páramo. São dois sinos tocando o tempo todo com um espectro, né, de harmônicos e acordes que eu vou formando, eu vou desdobrando, né, vou assim espelhando essas notas, vou desdobrando. Então, todos os acordes dessa música eles foram, digamos assim, desdobrados desses dois sinos de mi bemol e fá. Então, assim, se eu tenho uma inspiração externa, tenho, né? Eu gosto de sinos, eu gosto de canto de pássaros, né? Eu gosto do apito do navio. Então, assim, são essas impressões externas, né, que chegam e que são subjetivas, na verdade, assim, é você que filtra um mi bemol, né, de tudo que você ouve. Mas todo o processo de, assim, digamos, de desdobramento de material, ele é bastante consequente. Digamos, ele não segue essa subjetividade. Ele inicia subjetivo, mas ele tem todo assim assim, uma técnica de desdobramento, né? E Uhum. de montagem. Perfeito. Eu fiquei curioso com relação à questão de como você faz a tradução da imagem para o som, né? Ou seja, de uma estrutura espacial para uma estrutura temporal, que é a música, né? É, você falou dos quadros, né? E encontra padrões ali. Uhum. Se você puder falar um pouquinho, porque os nossos alunos de composição vão se interessar, acho, por isso. Eu acho assim que o nosso cérebro é treinado para identificar padrões, né? Então são padrões assim, por exemplo, na pintura são padrões assim de foco, né? De proporções, de estruturas, né? De luz, né? Direcionamento de luz. É, quer seja moderno ou antigo, você tem esses padrões, né? Na pintura. E para mim, assim, eles também existem musicalmente, tá? Então, essa relação é subjetiva, sim, tá? Mas são duas estruturas que se encontram, né? Eu não posso falar, não, se você não viu esse quadro nessa música, você não entendeu nada, porque eu acho que não é assim que funciona. Mas, como, digamos, vamos chamar de inspiração, tá? Eu bato o olho num quadro, aquele quadro pode me trazer, por exemplo, proporções, ou pode me trazer se eu estou com um som, né, na cabeça, assim, ele pode me trazer, por exemplo, foco, ele pode me trazer equilíbrio, ele pode me trazer aquela relação claro-escuro, ele pode me trazer jogo de luzes, pode me trazer diluições, né? Então, assim, cada obra é uma obra, mas assim, eu faço essas relações, sabe? Por exemplo, Tarsila do Amaral, assim, para mim sempre foi fascinante, desde o tempo que eu era um estudante. Então eu lembro que eu era estudante de graduação, devia ter, sei lá, uns 20 anos, morava em São Paulo na época, então tinha muitas galerias de obra de arte ali na Augusta, né, naquela região da Rua Augusta. Então eu saía da USP e parava lá. E eu ia com um amigo, porque de sexta-feira tinha vernissagem e a gente, como estudante pobre, ia comer de graça. Então, assim, uma das razões que a gente ia na vernissagem é que era servido, assim, era muito bem servido, a gente ia lá e tinha muita obra de arte, então a gente adorava obra de arte. E eu vejo um desenho da Tarsila, que é uma linha, onde essa linha, assim, a ponta do lápis jamais sai do papel. Isso para mim, essa linha, esse desenho que é feito de uma linha, é uma coisa extremamente inspiradora. Eu tenho muita música assim, de linhas, né?
ininterruptas que são desdobradas. Então tem muita música assim para mim. Então assim é um caso assim, digamos, de uma relação mais visível, né, ou audível, né? Essas linhas, né? Por exemplo, nas canções você vai ouvir isso, né? Nas canções que eu, inclusive, mandei, né? Canção de outono ou no Malabares, você vai ouvir isso. Essas linhas, né? Que vão se desdobrando, mas na verdade é uma linha só. Ela é uma linha que começa e termina no mesmo lugar. Então é Nossa, assim, é a Tarsila do Amaral que é fascinante para mim. não, isso é muito legal que você está falando, assim, né, da sua maneira de, assim, do filtro que você, de certa maneira, escolhe ter, né, ao observar, ao se inspirar, né, em outras obras, né, sobretudo obras não musicais, como que Uhum. elas, de alguma maneira, te afetam. E tem passado, né, aqui na minha cabeça, enquanto eu ouço você falar, um pouco sobre como deve ter sido para você também as várias experiências que você teve, né, de enquanto estava morando fora do Brasil, que assim, Fora. você, né, já foi para morar fora, acho que, né, já pós terminado a graduação, né? Então você já Sim. tinha uma boa base, aí você passa, né, 20 e tantos anos fora e depois retorna. Como foi para você esse choque cultural, é, enfim, das mais várias acepções? Porque aí você também acaba tendo outros contextos culturais ao redor de você e começa a se identificar também, às vezes, com coisas que você não notava antes, não sei, né? Uhum. Então, de repente, falasse um pouquinho Sim. sobre essa mudança, tanta mudança, quando vai para fora, É. depois quando retorna, né? Quando eu retorno. Eu não posso falar para você que foi um choque, tá? Porque assim, eu acho que eu sou uma pessoa assim que adora viajar, então eu tenho muita curiosidade de conhecer o outro, de conhecer, digamos, o que eu não sei. Sim. Então, para mim, a Noruega assim, foi assim, uma experiência maravilhosa, não foi choque nenhum. Aliás, repetiria assim a qualquer momento, entende? É um país Aham. maravilhoso. E lá, olha, assim, eu fui lá com uma bolsa de estudos para estudar Grieg. Aí eu descubro assim que o que a gente conhece de Grieg é assim é uma pálida ideia, que é uma música incidental de teatro muito bem escrita. Mas assim, a real música dele tá lá e a gente não conhece, tá? Porque ela é assim intimamente ligada à música. Agora, vamos chamar folk norueguesa e não é a música da cidade, é uma música que vem assim, principalmente do norte do país, de regiões assim que a gente não conhece, nem tem a menor ideia de como seja. O que a gente conhece dele, assim, ele também era um compositor, mais ou menos do jeito assim que um músico, compositor e regente é. Se você não trabalha em diversas orquestras, né? Se você não tem um emprego assim que você é itinerante, você está num lugar, você dá aula, você rege, você compõe. É o mestre de capela. E quem paga isso são instituições que eram privadas. Então são as pessoas que te contratam. Então você tem uma diferença fundamental, assim, por exemplo, do regente no Brasil. O coro não é do regente, a orquestra não é do regente. O regente é convidado e o regente é empregado pelas pessoas que constituem o coro. Então você tem uma organização completamente diferente. Então você tem uma associação que te contrata, essa associação ela encomenda músicas, ela decide os concertos, a gente participa como voz ativa, né, como expert, mas o coro não é meu, a orquestra não é minha, tá? Não sou eu que decido tudo. É, ao contrário, a associação que concorda com as minhas ideias. Então você tem que ter as suas ideias muito claras e vender o peixe muito bem se você quiser fazer alguma coisa. Mas geralmente assim é de pleno acordo, né? E o Grieg também tinha esse emprego, tá? Esse emprego aí é secular. Ele vem muito aí das corporações de ofício, tá? Então você tem
Você tem essas associações na Dinamarca, na Noruega, assim, na Suécia, são muito fortes. Então você tem para bandas, para orquestras, para coros, é somente a orquestra profissional que tem uma outra estrutura. Tudo que é, digamos, amador e o nível lá é muito alto, tem essa estrutura de associação. Então o Grieg tinha esse emprego, ele escrevia muito de encomenda, ele escrevia algumas coisas que ele queria compor, mas ele também tinha, por exemplo, encomendas de teatro. Então, o Peer Gynt, que a gente conhece, né, que é super famoso, assim, é uma música incidental de teatro. E, por exemplo, ele tem uma obra para orquestra de cordas, né, no qual o Nepomuceno se inspirou, a suíte antiga, e ele escreve no tempo de um dramaturgo que tinha existido 200 anos antes. Então ele vai pegar uma música barroca da época e vai escrever aquela suíte antiga que o Nepomuceno acha lindo e reproduz, né? Escreve uma outra. Mas assim, era música para teatro, era música incidental, não é porque ele tinha uma inspiração barroca, não, é que ele tinha uma encomenda. E a encomenda era a música de teatro em homenagem a esse dramaturgo. E ele viveu 200 anos antes que você, então a gente quer uma música desse período. Então, assim, o que eu vou descobrir em Grieg é aquelas composições que estão em norueguês e que a gente nunca ouve. Então, ele tem obras magníficas para coro, maravilhosas, e na música de piano dele, ele reproduz a ressonância de um violino que tem cordas simpatéticas. Então aquelas cordas ficam lá e ressoam. E quando eu ouvi aquele instrumento, assim, aquilo lá para mim fez, uau, assim, nossa, que incrível esse instrumento. Então, assim, isso foi um elemento que eu uso muito na minha música, um elemento, a questão da ressonância. Tá? É como você ressoa essa música com pedais estáveis. Isso você vai encontrar, por exemplo, nos compositores estonianos, letonianos, no Arvo Pärt, mas você vai encontrar, por exemplo, num compositor que você nunca ouviu falar, que é o Cyrillus Krek, que para mim é maravilhoso. Ele é fantástico e é anterior ao Pärt. Eu gosto muito dele, chama Cyrillus Krek, Cirilo o Grego. Então ele tem salmos assim que eu fui descobrir há pouco tempo que tem essas ressonâncias estão lá nas vozes internas, nos contraltos, tá, nos tenores. Isso para mim é incrível. Isso, assim, é um dos elementos, digamos assim, de origem nórdica para mim que eu uso muito. Assim, adoro ressonâncias e toda minha música vai ter ressonâncias. Então, mas essa é uma influência direta, diretíssima assim, do tempo que eu morei lá. Tá? Essa questão da ressonância. E outra coisa que reforça a questão da ressonância é que, mais ou menos em 1998, eu recebi uma encomenda para escrever uma obra que ia comemorar 900 anos da região onde meu coro, onde a gente ensaiava, né? E é numa igreja medieval, e Copenhague tem um círculo de igrejas, tá? Que são do século XI, ou um pouquinho depois, final do século XI, final, até século XII você vai ter, e essas igrejas formam um anel. Eu morava perto de uma delas e trabalhava perto de uma outra lá no outro lado da cidade. Aí eles me encomendam essa obra para os coros da cidade, eram duas cidades, e tinha uma organista muito, assim, muito boa, que eu podia escrever o que eu quisesse, e eu poderia escolher um instrumento, que era o que o dinheiro dava. Aí eu falei, bom, eu vou querer trompete. Então eu escrevo para órgão, trompete e esse coro. E a encomenda era, você tem que escrever uma música que seja relatada há 900 anos atrás. Aí eu vou na Biblioteca Real, que tem, assim, tudo que você possa imaginar que foi editado na Europa, ou mesmo no Brasil. Eu encontrei, inclusive, as obras completas do Mário de Andrade, lá em português. Tá, que tinha dificuldade de achar no Brasil, estava lá. Então, eles tinham tudo, eles têm tudo da Biblioteca Real.
E aí eu faço uma pesquisa na biblioteca, vejo que eles têm partituras de alguém que eu nunca tinha ouvido falar, que era Hildegard von Bingen, isso em 98, e peço as partituras, e vem 5 volumes, tá? A3. Chega na biblioteca perto da minha casa, eu vou lá buscar. Quando eu abro aqueles manuscritos, eu falo, meu Deus, que música é essa? Isso aqui é fantástico. E começo a estudar a obra de Hildegard. E essa é uma relação recorrente que ela tem com a ressonância. Tá? É uma relação assim implícita, né? Na maneira como ela compõe. E aí, desde então, eu começo a estudar Hildegard. Então, assim, se eu te digo qual foi a influência que eu tive, claro, você tem muitas influências, porque, para mim, assim, eu tô aqui na minha casa, tá chovendo um pouco, eu tô ouvindo o barulho da água caindo, né, na vegetação que tem em frente aqui no jardim, que é grande. Essa questão irregular, né, da água e desse ruído, se eu tivesse compondo, essa relação entraria na música, tá? Quando eu estava escrevendo Malabares, por exemplo, eu estava construindo um prédio aqui do lado, então eu ouvia aquela bateção, né, no ferro o dia inteiro. Aí eu falei, não, eu vou colocar esse ferro aqui, eu vou colocar esse, tá? Que eu coloco nas claves Malabares. Então, assim, essa relação externa do que está acontecendo, ela sempre entra na minha música, mas a relação estrutural, ela vem dessas ressonâncias ou dessas audições mais profundas. Então, assim, o que é audição, digamos, de estrutura, ela está lá de uma maneira, assim, digamos, bastante organizada. E essas relações externas, né, que pode ser, no caso, uma buzina, um apito de trem, alguma coisa assim que eu acho bonito, ela acaba entrando como uma citação, digamos, externa. Tá? Eu vou Perfeito. te dar um outro exemplo, só antes que eu esqueça. A minha filha estava morando nos Estados Unidos, ela estava fazendo pós-doc lá, então eu fui visitar. Eu estava numa cidade que tinha uma linha do trem e o trem tocava a buzina, não é? O apito do trem. É a buzina, não é buzina, é apito. Apito de navio, apito do trem. Era um dó menor grave com uma sexta Uma menor. sexta menor, É lindo aquilo. Aquilo sim, falando, pô, eu tenho que usar esse som. Esse som é lindo. Né? Ele tem a sexta menor. Não sei se você já morou nos Estados Unidos é. assim, mas não sei se é Sim, a tipo mesma coisa, lá. né? Era um dó menor com sexta menor. Eu falei, nossa, como isso aqui é bonito. É, eu gravei um trem também, exatamente a mesma, mesma buzina, mesmo acorde. É o meu acorde, né? Então, assim, em algum momento ele vai entrar com uma citação direta. Ele é muito mais grave, né? Porque ele tem um É, som na. exato. Isso, ele é muito. Aí, é cheio, né? Então, assim, em algum momento esse acorde vai entrar. Então, são essas, impressões externas que são emocionais, assim, que eu acho bonito e que em algum momento vão entrar. Mas as relações, digamos, de estrutura, elas são mais profundas, né? E tanto a relação estrutural quanto essa externa, digamos, elas estão lá, lado a lado, o tempo todo. Perfeito. Passando agora para uma outra perspectiva, mais, digamos, da carreira do músico, né? Eu queria ver a tua opinião, como é que você vê o estado atual, né, e as perspectivas futuras com relação à produção composicional em São Paulo, no Brasil, na América Latina, se você puder dar a sua visão sobre É. isso. Bom, eu não sei se eu, assim, eu consigo falar assim tão extensamente. Eu vou falar da minha relação com a música, com a composição, dentro do meu departamento. Então, assim, tudo que eu escrevo é tocado de imediato, tá? Porque meus alunos querem tocar, querem cantar e querem executar. Mas também eu tenho aulas de composição que, digamos, não é, embora a gente não tenha o curso, a gente tem aula de criação musical, então tudo que é feito é tocado. Então, a gente tem esses dois lados aí completamente integrados. Tudo que é composto é tocado. Então, assim, nessa questão assim de produção, em termos muito locais, que é o departamento, assim, a nossa produção é tocada de imediato,
né? Então, ela tem uma função de formação educacional, a gente faz muitos concertos, e, assim, eu faço o meu melhor para ter uma música contemporânea, assim, em cada programa, e eu tenho uma disciplina chamada Mulheres na Música, que eu acho que talvez seja a primeira disciplina na grade em universidades. Assim, eu andei pesquisando, assim, existem cursos, mas não existe a disciplina integrada, e nós temos planos agora com os colegas de realmente integrar essa disciplina de modo que ela persista, é de mostrar a produção de mulheres, ou de a produção de compositores que assim, estariam marginalizados dentro dessas salas de concerto. Então, eu acredito que a partir do momento que as salas de concerto começam a integrar novos repertórios dentro das salas de concerto, isso fomenta uma criação maior. A partir do momento que salas de concerto começam a executar obras de mulheres, tá? É uma produção toda que estava à margem começa a ser integrada dentro do sistema. Então, para mim, essa questão grande, né, externa, da composição, que não é a composição local, né, do seu departamento ou do seu grupo de trabalho, que são essas pequenas bolhas, né? Para você pensar num sistema maior, você tem que mudar toda a mentalidade de programação de concerto, tá? Você tem que, em algum momento, falar, não, 25% da programação geral de tudo vai ser obra contemporânea. Aí você tem uma relação, né? Você tem um mercado e você tem a real possibilidade de performance dentro das salas de concerto, que, a meu ver, são ultra conservadoras. Então, eu posso dizer, por exemplo, né, que eu participei da comissão, né, do primeiro concurso de composição de obras de mulheres. Quer dizer, acho que foram 26 obras que talvez não existissem se não tivesse esse concurso de composição. Três foram selecionadas, né? Mas 23 continuam existindo fora desse contexto e provavelmente estão sendo tocadas em algum lugar. Então, se você não tem esse fomento, né, que é uma questão, né, das salas de concerto se conscientizarem que tem que fazer a música do seu tempo e tem que incluir compositores negros, indígenas, nativos, mulheres, outros tipos de composição, outros pensamentos composicionais, você não vai ter vamos dizer, um campo para execução dessas obras. Então tem que partir de quem programa ou de quem administra de conscientemente ampliar esses repertórios. Tá? Eu, assim, quando eu estava na Dinamarca, eu tinha acabado de chegar, eu acho que era 85. Eu passei pela Holanda e eu lembro que eles estavam assim, eles estavam em alvoroço lá porque tinha saído uma lei que exigia que 25% do repertório fosse de compositores holandeses. Eles falavam, a gente não tem música suficiente. Muito rapidamente isso daí é conseguido, entende? O que você leva, o nível da composição, você leva quantitativamente, qualitativamente, em questões assim, muito rápidas, assim, é muito rápido o efeito, né? Se você falar, eu sou assim embaixadora do grupo Donner, que é Mulheres na Música, que tem sede em Londres. Então existe uma pesquisa executada pelo Donner, que assim, o resultado dessa pesquisa foi que menos de 1% das obras executadas em concerto são de mulheres. Se você exigir que pelo menos 10% seja tocado, que seja obra de mulheres, assim, o nível das composições vai aumentar muito rapidamente. Se você diz que 25% das obras executadas em concerto no Brasil tem que ser de compositores brasileiros
e desses 25%, meio a meio, 12% e meio seja de homens e 12% e meio seja só de mulheres, você tem que ter essa atitude no início para que esse repertório seja conhecido. Quer dizer, não é verdade você falar que obras de mulheres não eram tocadas porque não eram boas. Isso não é verdade, tá? Você tem compositoras e compositoras aí, assim, o Dorn tem uma lista de pelo menos 600 mulheres compositoras, das quais, assim, 95% você nunca ouviu falar, e quando você vai ouvir, você fala, pô, essa música é boa, né? Por que que não toca? Por que que ninguém toca? Então, o que que eu faço dentro da minha pequena bolha? Eu tenho essa disciplina de mulheres na música, e depois que eu comecei com essa disciplina, comecei a dar aulas de criação musical para os meus alunos, eles começam, por eles mesmos, a procurar repertórios de mulheres que eles nunca tinham tocado antes. E descobrem que esse repertório é muito bom. E começam a tocar música contemporânea, não só de mulheres, mas música contemporânea. Assim, começam a tocar música do tempo deles, que eles estão respirando. Então, essa é uma coisa que a gente, enquanto compositor, enquanto professor, tem que realizar, tem que fazer. Tá? Porque a história da música ela não é linear. Ela pode parecer linear, mas ela não é linear. E eu sempre brinco com eles, eu falo assim, olha, o romantismo não iniciou no dia 17 de maio, né? Do ano, 1800 e quanto? 1830, vai, vamos supor. Não foi naquele dia, sabe? Esse movimento, assim, esse pensamento já existia antes e vai continuar existindo depois, tá? São ondas, né? São realmente ondas, né, de pensamento que se intercruzam. Então, digamos, esse espectro muito grande e muito interrelacionado, ele não pode ser reduzido a uma cronologia é, linear. Então, acho que é isso que eu busco mostrar para eles, né, nas minhas aulas, não só de composição, mas de educação, de aulas teóricas, que assim, né, essa produção está toda interligada. E eu vejo com grande alegria que eles começam a tocar obras contemporâneas, começam a descobrir esse mundo, porque muitos deles chegam querendo tocar só música romântica. Para eles, a composição acaba no início do século XX. Né? Você tem quase um século e meio de música aí que é praticamente desconhecido. Olha, é muito, muito bonita mesmo, né? Essa iniciativa de ter criado essa disciplina, né? De fato, é algo que a gente vê, né? Várias iniciativas semelhantes ocorrendo em diversos cursos, mas nenhuma, como você mesmo mencionou, enquanto disciplina propriamente, né? E Da está mais do grade, que na hora né? da De grade, criar. né, curricular propriamente do curso. Né, isso a gente precisa realmente ter, eu concordo plenamente contigo, porque enquanto a gente não demandar de uma forma objetiva, né, que certos repertórios sejam preenchidos com música, né, de um determinado recorte social, a gente jamais vai ter eles por livre e espontânea vontade sendo postos, né, nas salas de concerto, né? Isso não acontece, nunca aconteceu na história e não vai ser agora que vai acontecer de uma Isso agora maneira que vai acontecer, espontânea. porque, sei lá, você sempre tem um argumento, né, de que essa música não vende. E aí, assim, foi desmentido, porque o Sim, Zesc fez esse concurso, assim, salas lotadas e interesse enorme do público. Então, não é claro, verdade, tá? Isso é um filtro. E como filtro, ele pode sim, deixar de existir, né? Ele é um sim, filtro. Então, assim, ele não é a verdade absoluta, ele é um filtro. Isso, assim, eu sempre coloco para os meus alunos, assim, a gente tem vários filtros, qual é o seu? Você não quer pelo menos ouvir outro tipo de música? Então a gente ouve muito outros tipos de música. Tem alunos bons de composição, sabe? Embora a gente, né, tenha um curso que não seja de composição
e que vão atrás e que vão ouvir. Eu falo, olha, ouça isso, eu dou uma indicação e sempre faço, né, em concertos. Eu sempre programei música contemporânea, sempre, mesmo nos círculos mais conservadores. Se você não pode programar 50%, você programa 10%, você faz uma, mas você mostra, olha, existe, tá? E é bonita, ela é bem escrita, né? É uma música que merece ser ouvida. Então, acho que é Exatamente. isso. Muito A bom. gente tem, todo mundo tem que fazer esse trabalho, sabe? Você tem que, se você está programando, fazer. Eu vejo assim como uma iniciativa muito boa, né, da IMESP. Eles têm um laboratório de escrita de ópera, onde eles simplesmente decidiram que dos três compositores assim que são escolhidos, né, para esse laboratório de ópera, um é exclusivamente para mulheres, Muito, independentemente do nível. O sim, que faz com que apareçam mulheres compositoras, porque senão você não teria. Primeiro ano foi assim, no segundo, assim, com grande alegria, a pessoa, a mulher que entrou, ela não precisou dessa vaga. Ela entrou porque entraria nossa, mesmo, sabe? que Então legal. você tem de início que tomar essas atitudes. E quem tomou essa atitude foi uma mulher que estava na direção. Claro. Entende? Então, só a partir do momento que uma mulher vai estar numa direção e que vai tomar uma atitude dessa e falar, não, vai ser assim, você começa a mudar essas estruturas, sabe? Exatamente. Então, assim, você vai discutir a questão de cotas? Não. Porque a partir do momento Uhum. que a pessoa entrou, quer dizer, ela não tinha acesso. A partir do momento que ela tem acesso, ela muito rapidamente entra, no nível que tem que ter. Né? Então eu vejo assim essa questão da escrita. Se você pensa, bom, nós estamos falando de músicas de mulheres, vai, de compositoras que nunca teriam acesso a esse repertório. Mas se você pensar nos mesmos termos, como a música contemporânea, e falar, não, 25% do repertório tem que ser de música vai de no máximo 100 anos, que já é muito, tá? Já é muito, 100 anos já é muito. Tinha que falar assim, no século XXI. 25% da música que você toca tem que ser do século XXI, tá? Que já é extremamente radical, né? Você teria um acréscimo, você teria uma demanda de composição muito grande, Sim, com certeza. tá? Se a gente pega. Se você colocasse os últimos 20 anos do Brasil, já é muita coisa, E é né? E, muita coisa. obviamente, Você fala, você tem que tocar essa música, todo mundo tem que ouvir, tá? Ou dos últimos 50 anos, vai. Assim, vai, a música vai. pois é. Ou você pensar, vai, Vila Lobos, vai, morreu em 59. Você fala, a partir daí, você tem que tocar essa música, já é uma música antiga, entende? Sagração da Primavera Sim. tem 111 anos da estreia e ela ainda é ouvida como música moderna. Quer dizer, é meio absurdo É, isso. exatamente. É meio absurdo, porque na época do Exatamente. Mozart se ouvia música contemporânea, na época do Bach se ouvia música contemporânea da época, né? No romantismo, Liszt, o Chopin tocavam uma música deles, que era música contemporânea da época. Acho que até Debussy, mais ou menos. Você ouve a música da época. Século XX, você ouve a música dos séculos anteriores, né? Tem digamos, esse distanciamento. Mas eu acho que você conseguiria muito rapidamente reverter o processo se você tivesse quem programa os concertos tivesse essa atitude, digamos, radical que seria agora. Não, você tem que ter uma porcentagem de música contemporânea ou música dos últimos 70 anos. Ponto. Se você não tiver, você não toca. Se você tem esse tipo de Principalmente atitude, no você caso, quando consegue. está falando. É, desculpe. E não, principalmente quando a gente está falando de instituições públicas, né? De grupos que são geridos, né, por instituições públicas, né? Orquestras estaduais, municipais, etc. Que, enfim, não faz sentido, né? Assim, você manter uma estrutura como essa que não provenha uma renovação, né, de conteúdo para essa própria estrutura.
né? Ou Isso que a longo tenha muito em prazo mente, é muito ruim. o que tenha muito em mente, né, que essa programação, ela é de formação de público. Ela não é de conservação de um gosto Sim, musical, de um viés, mas ela é de formação e não de conservação. Só você ter essa diferenciação, né, entre, bom, o que é conservar e o que é educar, você já teria repertórios outros, né? perfeito, Silvia. De acordo total contigo. Só para a gente aproveitar aqui o- os minutos aqui finais, eu queria pedir para você falar um pouco sobre duas peças tuas, né, que a gente chegou a comentar. Se não me engano, foi a Canção de Outono e Malabares, correto? Você podia falar um pouquinho sobre elas, como que elas... Como que surgiram? Malabares e É, acho que... E, tá. Vou falar primeiro de Malabares, que eu escrevi em 2009. Foi aí no momento assim que o nosso departamento, que era um curso, estava se tornando um departamento. Tinha perspectiva de se tornar um departamento. E assim, praticamente toda a orquestra sinfônica de Ribeirão Preto era constituída de alunos do departamento, a grande maioria. Então surgiu a chance de fazer uma série dentro do campus. Tá? E nós vimos nisso a possibilidade de firmar o departamento, que estava em vias de se tornar um departamento. E o maestro, que é o Rubens Richard, né, meu colega e meu amigo, ele falou para mim assim: Você não quer compor para orquestra? Só que ele falou uma semana antes da estreia. Ele falou: Se você conseguir compor, a gente toca. E eu, por acaso, nessa semana, eu estava num congresso. Ou seja, eu ia no congresso de manhã, eu tinha a tarde toda livre. Eu falei: Tá bom. E escrevi em uma semana essa música. E escrevendo assim, do meu computador, sabe? Sem testar nada, tal, fui escrevendo. E ele falou assim: eu queria muito, foi uma encomenda, eu queria muito que tivesse relação com Ribeirão Preto. Falei: Tá bom. Aí vou pesquisar no Ribeirão Preto e descubro que o palhaço Piolim tinha nascido nos arredores de Ribeirão Preto e já tinha visto Piolim de criança. Então, para mim, ele foi assim um grande, né, um símbolo assim de um palhaço, mas de um educador. É, a escola de circo assim se deve graças a um sonho dele. Então, assim, eu acho que ele era um cara muito visionário e foi cultuado pelos modernistas. Ele foi, como se diz, antropofagicamente comido pelos modernistas, né? Então tem toda uma história aí da atuação do Piolim. Mas o que eu queria com essa música era algo que eu já vinha trabalhando faz tempo, que é uma técnica que é muito anterior a Bach, é de um compositor que a gente lê como Ockeghem, que ele trabalhava com um material musical a velocidades diferentes. Então, para mim, essa questão do prato, né, girando aqueles pratos chineses, assim, era justamente essa questão, né, dessa rotatividade de materiais, né, rotando a diferentes velocidades. E é isso que eu faço em Malabares, todo esse material que ele é equilibrado nessas velocidades diferentes. Então, você vai ouvir sempre o mesmo material, tá? Que é às vezes algo que poderia ser um lá, né, um lá modal, mas é um cluster que começa, né, de dó a fá, depois vai para o lá, depois ele tem incursões modais, tonais, mas esse material sempre girando a velocidades diferentes. Então, malabares é isso, esse equilíbrio entre esses materiais, né? E dentro daquele pensamento da Tarsila, assim, que eu começo numa linha, acontece um monte de coisa e ela vai voltar naquela linha e vai terminar exatamente com o mesmo acorde, né? Três P's. É como se fosse uma visão, um sonho, né? Dessa lembrança de infância que eu tinha do Piolim. Então, Malabares é isso. E Canção de Outono foi uma encomenda durante a pandemia, né? E com o texto de Cecília Meirelles, eu escrevi as duas canções. E também o Rubens chegou para mim e falou: Olha, a gente está fazendo um concerto aí
de canções, né, sinfônicas. Você não tem nada de canção sinfônica? Eu falei, olha, não dá tempo de eu compor uma, mas eu posso orquestrar uma que eu tenho para piano. Então foi essa orquestração que eu fiz, né, dessa canção da Cecília Meirelles, que não chama Canção de Outono, ela chama simplesmente Canção, mas foi para o YouTube como Canção de Outono. Canção de Outono é um outro poema, mas assim, é uma orquestração dessa canção é, que eu escrevi para piano e voz. E ela foi, a premiere dela foi, na verdade, foi para piano e voz, mas praticamente foi a versão orquestral. Também assim, para ontem você consegue orquestrar, aí você senta, faz a orquestração, né? Entrega ela quentinha, tem um ensaio, dois ensaios, aí foi pro concerto. Então, assim, essas duas obras para orquestra foram assim, né? Surgiram dessas encomendas, né? O Malabares eu escrevi direto para orquestra, escrevi direto no computador, assim, imagina, em uma semana você escrever. Ela é uma abertura, né? Ela funciona como uma abertura. E a canção de outono são duas canções que eu orquestrei a primeira, a segunda não deu tempo. Anos depois eu estou tentando terminar a orquestração dela e terminar uma terceira, que é também um outro poema da Cecília Meirelles que se chama Noite, que eu acho lindo aquele poema. Então quero fazer essa trilogia dessas três canções. Então é isso. Muito bem, obrigado, Silvio. A gente chega ao fim do nosso programa, né? Eu sei que temos assuntos aí até para mais programas. Queria te agradecer, né, pela participação, que vai ser muito importante, e pedir para você ficar depois de a gente parar aqui a gravação para se despedir. Então, obrigado a todos, até o próximo programa, né? Próximo mês, ou em agosto, a gente não sabe ainda. E se o Ian quiser falar alguma coisa, se você quiser falar a última palavra, Silvio, fica à vontade também. Então, Mas a última palavra é agradecimento, né? Falando, muito obrigado pelo convite. Eu acho que assim é super importante, né? Trocar essas ideias. Eu acho que é muito rico, né? A gente trocar ideias e trocar essas. O trabalho de compositor é assim um pouco solitário, né? E então assim eu acho que é muito importante a gente trocar essas experiências, né? Trocar essas maneiras de pensar. uhum, Então, assim, eu só tenho a agradecer pelo convite. tá bom. Obrigado e até o próximo programa.